Aplicação da profecia de Isaías 7,14. Vamos detalhar mais essa profecia, já que, como vimos, a interpretação cristã de Isaías 7,14 não faz sentido, tratando-se, obviamente, de uma manipulação. Várias perguntas surgem, como, por exemplo, quem é a jovem mulher? A quem o texto se refere? Quem é o Emanuel? E por que o texto diz, e a jovem engravidou, concebeu, usando o tempo passado, sendo que esta profecia foi dada por volta do ano 742 antes de nossa era? Bem, respondamos uma pergunta a cada vez. O contexto do capítulo 7 de Isaías fala acerca das pressões internacionais e das ameaças de invasão do reino de Judá. A partir da aliança entre o rei rival de Israel e a Síria, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 1, Hashem concede ao ímpio rei Acaz um sinal que o faria crer na preservação de Judá. Embora o rei conhecesse bem a sua culpa e tentasse se ocultar sob uma capa de piedade, afirmando que não ousaria pedir ao Senhor um sinal, Isaías 7, versículo 7 até o 12, diante da recusa de Acaz, o Senhor, Hashem, concede o sinal a toda a casa de Davi, dizendo, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A jovem concebeu e está gerando um filho, e ela chamará seu nome Emanuel. Esta frase parecia estranha para Acaz. Caso ele não soubesse de quem se tratava, pois Isaías disse, a jovem, e não uma jovem. Qualquer outro detalhe importante é o uso que o profeta faz do tempo passado. Quem em hebraico, pelo menos, é bem claro nesse texto. A jovem engravidou, o que determina uma ação já ocorrida naquele tempo, ainda que recentemente. Por estas razões, as evidências apontam para a jovem rainha Ábia, esposa de Acaz, até porque sua gravidez era um sinal para a casa de Davi. E, obviamente, o filho que ela estava gerando seria futuramente rei de Judá. Este filho não era outro senão o bom e rei Ezequias, e por haver feito o que era reto aos olhos do Senhor, e por haver restaurado a verdadeira adoração, ter destruído o inimigo assírio, e por ser da casa de Davi, se enquadra perfeitamente no título de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, 30. O rei Acaz e Abia tiveram outros filhos antes de Ezequias. Isso está em 2 Crônicas 28, versículo 1 até o 3. O que justifica o uso que o profeta fez da palavra alma, jovem, e não betulah, virgem, em Isaías 7,14. Então nós vimos aqui quem é essa mulher, quem é essa criança, mas Ezequias, Deus conosco, como pode ser isso? Vejamos agora
as características que demonstram claramente que o rei Ezequias é o filho que seria chamado de Emanuel, em Isaías 7,14. Em primeiro lugar, é preciso notar que Emanuel não deve ser entendido como nome próprio. E isso, até mesmo o cristianismo concorda, visto que nem mesmo Jesus recebeu esse nome. Os cristãos também entendem que Emanuel é um título. A diferença é que esses aplica a Jesus e os judeus a Ezequias. Pergunta-se, por que os judeus aplicam a Ezequias esse título? A resposta é simples, é baseado nas escrituras sagradas. Há diversas características da vida de Ezequias que apontam-no como o Emanuel. Vejamos as primeiras delas. Quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, Ezequias demonstrou com palavras proféticas sua confiança no eterno Hashem de Israel. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Ele diz assim: Imo zra basar ver iman, Adonai Elohim. E quer dizer, com ele está o braço da carne, mas conosco o eterno nosso Hashem. As escrituras prosseguem neste mesmo verso, afirmando que o povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Observe as palavras em destaque. No texto acima, conosco e Deus. Elas declaram que se aplica ao título de Emanuel. Outra característica que demonstra que Ezequias é o Emanuel pode ser encontrada num outro texto de Isaías, analisado a seguir. Isso está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque Ezequias e não Jesus cumpriu essa passagem bíblica. Diz assim essa passagem: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então nós estamos vendo aqui que você deve observar o tempo verbal em destaque. Nasceu e deu, ou seja, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então a conjugação verbal desses dois verbos é uma situação, não é para o futuro. O tempo passado. Isaías proferiu estas palavras no ano 740 antes de nossa era. E ao usar os verbos do passado, certamente não estava se referindo a Jesus, porque segundo a história do nascimento de Jesus, estava ainda para acontecer. Nasceria então no ano futuro. Fica claro que Isaías estava mencionando outra pessoa e não a Jesus Cristo. Uma pessoa que vivia em seus dias. Continua ainda o texto. O principado está sobre os seus ombros. Jesus nunca foi chamado de príncipe no sentido temporal. A acusação que o levou à morte não foi a de fazer príncipe, mas sim rei dos judeus. Está em João 19, versículo 4, Marcos, capítulo 15, versículo 26. Quando Isaías escreveu esse texto, Ezequias ainda era um menino, e sendo filho do rei Acaz, isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, era consequentemente um príncipe. O que Isaías diz? O principado está sobre nós, sobre os seus ombros, sobre os seus ombros. É coerente com a história
de Ezequias, pois naquela época, sendo ainda menino, era um príncipe e não rei. Quais outros títulos Ezequias receberia? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Convém notar que os dois primeiros títulos são, na verdade, apenas um no texto hebraico, a saber, Pelé Yotzi, ou maravilhoso conselheiro. Por que Ezequias seria maravilhoso conselheiro? Porque ele confiou no Eterno, seu Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Segundo as Escrituras, nenhum outro rei dos judeus foi maior do que Ezequias. Antes dos judeus, foi maior do que este homem, que é Ezequias. Por mais que Jesus fosse rei dos judeus, ou que tivesse direito ao trono, o que já vimos não ser o caso, devido à quebra da genealogia, ele teria sido nada mais do que outro rei qualquer, nada mais do que um simples rei menor do que Ezequias. E Jesus, será que poderia receber o título maravilhoso? Comparemos as vidas de Ezequias e Jesus para ver quem merece esse título. Olha, agora é fantástico. Nós vamos comparar o título, de maravilhoso. Quem merece? Quem mereceu? Jesus Cristo ou Ezequias? Nós vamos fazer agora a comparação e você vai tirar as suas conclusões. Vamos para o próximo vídeo? Continuidade desse? Obrigado aí por assistir aí o nosso material fantástico. Não foi elaborado por nós, tá? É um material que está aí, sempre esteve aí. Aí aonde? Na história, bem?